Hoje chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, o momento de ouvirmos a voz de Deus, o momento em que vamos aprender como conquistar, como derrotar o gigante da doença. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Salmos, Salmo 41, versículos 1 a 3, um salmo lindo de Davi, quando ele passava por um momento de grande angústia por causa de enfermidades e doenças. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra, não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito de enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Abra aí o seu coração, esteja acessível, aberto, sensível, porque Deus falará profundamente à sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, hoje é um dia muito importante, porque nós precisamos de ver com os nossos olhos o cumprimento da palavra nas questões de enfermidades e doenças. Sabemos, Deus, que a tua palavra não volta vazia, ela se cumpre, ela tem desígnios. E sabemos, Pai, que esta palavra hoje é dirigida às questões que tanto afligem o ser humano, que são as questões das doenças. Então, Senhor, fala-nos, revela-te, e quando estivermos orando pelos enfermos e doentes aqui na frente, que a tua mão poderosa se manifeste neste lugar, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Esta série que o apóstolo está pregando sobre gigantes é o resultado de uma pesquisa feita a partir dos Estados Unidos sobre qual é o seu gigante, qual é o grande desafio que você enfrenta, quais são as situações que mais lhe paralisam na vida. Então a pesquisa mostrou que primeiro era a questão do medo, que nós tratamos aqui no domingo passado, falando sobre Davi, Saul e Golias. Depois vem a questão das dificuldades financeiras, que nós tratamos disto quarta-feira passada, derrotando o gigante das questões de finanças. E hoje, pela pesquisa, diz que o que mais aflige em terceiro lugar são as questões de doenças. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Isto para mim não é uma novidade. Porque, por enquanto, eu ainda sou humano. Eu tenho passado, por isso não é novidade, por muitos ataques à minha saúde. Você sabe que hoje sou um pastor, mas a minha vida começou após, a minha vida espiritual, após um acidente. 2 anos em cama de hospitais.
condenado pela medicina, incapacitado, cirurgia atrás de cirurgia. Foram 2 anos, 20 cirurgias. Portanto, os ataques à minha saúde têm sido muito constantes. Você veja, há cerca de 3 meses, eu comecei a ter dificuldade de andar, fui a um médico ortopedista e disse: não, o senhor rompeu um menisco, tem que operar. E você sabe, eu descobri o segredo da crença com a confissão, e eu disse: não, o Deus que me salvou lá atrás, há 38 anos, que não permitiu que amputasse uma perna, que me tirou da incapacitação total, Ele não permitirá agora que eu seja operado. E eu comecei a bater nessa tecla, e eu vou lhe dizer, amado, eu estou aqui vitorioso. Há 2 anos atrás, fui acometido de um ataque nas minhas cordas vocais. Por causa de tensões emocionais fortes, um cisto líquido se instalou na minha corda vocal, nas cordas vocais. E também o médico disse, 2 médicos disseram: você tem que operar. E eu vivi dias dramáticos, porque eu vivo da minha voz. E o ataque veio em cima da voz, das cordas vocais. Os médicos disseram: nunca mais você vai poder cantar, você tem que operar, tem que ficar 3 meses sem falar. E eu recorri à fé e à minha confissão, e não operei, estou cantando como nunca, saí vitorioso. Mas isto não é novidade, amados, ouça. De 1979, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, até o ano 2000, eu fui tão atacado nas minhas emoções, tão atacado no meu corpo. Os irmãos, alguns irmãos aqui da igreja sabem, eu estive internado 13 vezes em 20 anos. Um médico chegou a dizer que tinha que colocar um stent no meu coração. 13 vezes. A última vez, em 2000, que eu fui internado, eu fui para um CTI. O médico chamou-me e disse: você tem filhos? Eu falei: tenho. Chama os seus filhos, assina uma procuração, porque você tem 36 pontos babando de sangue no seu estômago. Você vai morrer. Disse assim, na minha cara. Eu estava no CTI do Hospital do Barra Shopping. Saí vitorioso. Saí vitorioso. Então, amado, o Senhor me orientou a ensinar a igreja sobre este gigante, porque algumas pessoas que estão aqui esta manhã, estão nos ouvindo, têm doenças crônicas, outros têm doenças degenerativas, outros já ouviram muitas vezes o médico dizer: olha, isso é incurável. Amado, assim como eu ouvi muitas vezes, tem que operar, não vai cantar, não vai fazer, não vai acontecer, não vai sair da cadeira de rodas, e em todas estas vezes eu saí vencedor. Porque se há alguém que é atacado aqui na obra de Deus do Brasil, sou eu. O diabo tem um ódio de mim, o diabo quer destruir a minha família, destruir o ministério, destruir tudo, você sabe? Porque esta mensagem é a mensagem que o mundo tem que ouvir para que Jesus volte. Então, a guerra em cima do meu corpo físico sempre foi tremenda. Então, se Deus trouxe aqui esta manhã pessoas que têm estado em consultas médicas, em clínicas de especialistas, exame atrás de exame, raio-x, ressonâncias, e tem ouvido o médico dizer: olha, o teu caso não tem solução. Eu penso que ninguém pode ser totalmente feliz sendo doente e enfermo, amado.
Ninguém. Então, hoje, e isto quando eu acordei às 2:30 da manhã, eu fui ler o meu recado novamente, eu disse: Senhor, eu estou disposto a entrar num ringue de luta aqui na frente, contra doenças, contra enfermidades, porque eu sei por experiência própria, é história da minha vida, o quanto Deus é milagroso, meu amado. Mas nós temos que partir para o ataque. Não podemos ficar: minha doença, meu problema. Que nada, não é teu problema, não é minha doença. Nós temos que usar a nossa autoridade, porque, irmãos, eu tenho tido experiências reais, verdadeiras com Deus. Eu estou lhe dizendo, há 3 meses atrás eu não conseguia descer estes degraus. Parecia, mas agora com 62 anos, e opera a corda vocal, depois opera o joelho, depois opera o coração, imagina-te. Eu tenho um Deus vivo. Então eu quero lhe mostrar que o que eu aprendi como cristão vai lhe ajudar muito. A Bíblia tem todas as respostas, e sabe, isto é uma revelação, mais uma revelação sobre as questões da saúde, porque doença, e o meu querido amigo Bispo Fortes sempre está em concordância com o apostolado, doença não é para a glória de Deus, amado. Não pense você que Deus tem um prazer violento de permitir câncer e tumores e incapacitações e doenças degenerativas, porque é a minha glória. Deus não faria isso. Você faria isso com um filho? Você dava um paulão na cabeça do teu filho para mostrar o amor do papai? Você faria isso? Não, Deus também não faz. Então vamos lá pensar neste Salmo 41. Ele foi escrito por Davi, aquele mesmo rei que matou o gigante Golias e depois se tornou no segundo rei de Israel. Ele usa aqui umas expressões muito interessantes, que eu quero que você pense comigo. Bem-aventurado o que acorda o necessitado, o que livra no dia do mal. O Senhor o protege, o Senhor preserva-lhe a vida, faz feliz na terra, não entrega a discrição dos inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, ele afofa a cama, quer dizer, ele está lá com a mão quando a pessoa está doente. A cama não pode ser um lugar de fim de vida. Então, diz o versículo número 4, disse eu. Então Davi agora começa a confessar: Senhor, compadece de mim, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando ele morrerá, e lhe perecerá o nome. Os inimigos querem o teu mal, querem o meu mal. Quando é que ele vai morrer? Quando é que ele vai perecer? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, caiu de cama, já não há de levantar-se. Versículo de número 9: até o meu amigo íntimo, com quem eu confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então você veja, amado, Davi estava vivendo um momento mau, um momento difícil. Os inimigos torcendo para que ele não se levantasse, para que ele ficasse de cama, para que ele morresse. As pessoas o acusando de um monte de coisas. Depois diz o versículo 10: tu, porém, Senhor, compadece de mim, levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, me pões a tua presença para sempre.
Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém e amém. Então, o que eu quero que você pense é assim: o apóstolo mostrou a sua humanidade. Às vezes as pessoas pensam que eu não sou humano, sou de ferro. Não sou. E a experiência que eu tenho tido me faz ser capaz hoje de lhe encorajar. Assim como de todas eu saí vitorioso, você vai sair vitorioso. E que também é interessante para nós vermos um herói da fé como Davi, vivendo os mesmos problemas e lutas que nós vivemos. Davi estava lutando com o gigante da doença. Era Davi, era o rei, era o todo-poderoso. Mas ouça, ele era humano, igual a você, igual a mim. Às vezes as pessoas pensam: bom, você que agora é o apóstolo, é o bispo, é pastor, está imune. Não está, amado. O que nós temos que aprender é que se esse gigante aparece, Davi diz: Senhor, sejas tu a me curar, opera o milagre, liberta-me disso. Então ele clamou de forma honesta, de forma sincera. Ele disse: Senhor, olha, eu errei, eu pequei, eu estou doente, os meus inimigos me atacam, mas por favor, eu sou teu filho, eu mereço a tua honra. Então, amados, é fácil a pessoa sentir-se sem esperança quando está doente. Quando você diz: olha, nada posso fazer, nada posso mudar. Quando o médico diz: olha, a ciência vai até aqui. Quando alguém que você vai buscar esperança torce o sobrolho, torce o nariz e diz: olha, a estatística diz, amado, isso é estarrecedor. Então Deus disse: Miguel Ângelo, haverá pessoas debilitadas, doentes, fracas, doenças crônicas, doenças que limitam a vida, doenças que roubam a qualidade de vida. E Deus disse: eu vou trazê-los à igreja, eu vou colocá-los para ouvirem você. Outros têm familiares com doenças graves. Amado, é muito difícil quando alguém que nós amamos fica doente, sofre, e você nada pode fazer. Mas você hoje vai aprender que você pode ajudar um familiar que ficou em casa, que está lá num hospital. Você pode ajudar. E em terceiro lugar, há aquelas pessoas que sofrem como resultado de erros cometidos. Você sabe, a doença no corpo começa normalmente na alma. Se você está em desarmonia com Deus, a doença te pega. Por isso é que Davi disse no 41:4: compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Então ele entrou no momento de desarmonia com Deus e a doença se instalou no corpo dele. Então, tudo isto são gigantes que têm que ser derrotados. Seja alguém que esteja aqui com uma doença crônica degenerativa, alguém que tenha um familiar doente, ou alguém que está sofrendo por erros cometidos. Então, isto são gigantes. Como é que nós vamos derrotá-los? Se o pastor, olha só, eu estou aqui esta manhã, eu estou aqui com uma prova, eu fiz uma ressonância, eu estou aqui com um exame, e aqui contra fatos não há argumentos, apóstolo. Aqui está dizendo tumor, câncer, Alzheimer, Parkinson, essas doenças assustadoras. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, experiência própria. Quando nós estamos fracos, nós temos que aprender a depender totalmente de Deus. Totalmente de Deus, totalmente. Nossas dores e doenças nos mostram quão limitados nós somos. Eu vou lhe dizer uma coisa: você é ovelha,
Você não consegue derrotar um gigante sozinho, desta natureza aqui sozinho. Por isso é que Deus estabeleceu a igreja. Se você fosse capaz de dirigir a sua vida sozinho, se você fosse capaz de se auto-salvar, se salvação fosse um verbo reflexivo, se você pudesse botar a mão na cabeça sozinho e resolver os seus problemas, não precisaria de igreja para ninguém nem para nada. Então nós precisamos de entender o valor da nossa dependência de Deus. No Salmo 69, 1, 13 e 29 diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas, a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos, olha, há pessoas com problemas de olhos aqui que vão ser curados hoje, hein? Os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Depois diz o versículo 29, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, como alto refúgio. Então Davi sabia que às vezes Deus permite que nós enfrentemos momentos difíceis para reconhecer a nossa fraqueza e a nossa incapacitação humana. Depois ele diz no versículo 16, responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Então Davi reconhece a dependência total de Deus. Nós neste ministério não somos contra você tomar um remédio que o médico receitou. Nós temos vários médicos aqui na igreja, mas os próprios médicos da igreja encorajam os seus pacientes a crer em Deus. É esta dependência de Deus que nós precisamos de ter, porque nós somos limitados. Se você depender só de você, você não vai sair do problema. Olha como é que Paulo disse em Coríntios, 2 Coríntios 12, 7 a 10, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto até prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pastor, mas um apóstolo passa por tudo isso? Bom, se você ler a história de Paulo, você vai chorar comigo. Diz: por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, quando eu estou enfraquecido, quando eu estou doente, eu dependo tanto de Deus, que aí é que eu sou forte. E este é o segredo que eu descobri nos ataques que eu tenho recebido ao longo da minha vida toda. Quando eu estou fraco, quando eu digo: Senhor, eu não tenho capacidade de resolver esse problema, eu dependo de Ti, então aí é que eu sou forte, porque Deus interfere. Então a graça de Deus é suficiente, ela traz cura, ela traz o milagre, porque o poder de Deus se sobrepõe às fraquezas humanas. Uma doença, uma enfermidade, um sintoma mau, uma dor, uma dependência de álcool, de drogas, o que Deus quer? Deus quer que a pessoa submeta a sua vida ao poder de Deus, porque quem reverte situações é o Senhor. Quem derrota o gigante não foi aquela pedrinha que bateu na cabeça de Golias, foi o poder da confissão de Davi, que disse: eu vou contra ti, eu vou te matar, eu vou te cortar o pescoço, eu vou entregar, você sabe, foi essa decisão de acreditar em Deus. E é isso que eu venho lhe pedir esta manhã: você esteja disposto a acreditar em Deus, porque às vezes as pessoas estão dispostas a acreditar mais no bafafá lá fora do que em Deus. Nós temos que estar dispostos a acreditar em Deus. Segundo lugar, nós temos que entender também
os propósitos de Deus com a doença. Deixa eu lhe falar um outro aspecto muito importante. Todas as pessoas que passam por doenças graves testemunham que após Deus ter feito o milagre, a sua recuperação, são pessoas muito diferentes do que eram. Você sabe por quê? Valorizam a vida, valorizam a igreja, valorizam a família. Até uns brilhos de sol a pessoa já valoriza. Olha, quem passa pelo que eu passei, quem passa pelo que o Alberto passou, amado, tem que ser muito melhor. Tem que valorizar a vida, porque às vezes a pessoa está vivendo no automático, nem sabendo o que o marido diz, o que a esposa diz, os filhos dizem, aí está empurrando a vida. E às vezes Deus permite uma travada para você valorizar a vida, amado. Para você valorizar a tua família, para você valorizar a tua igreja, valorizar o teu pastor, valorizar os irmãos, porque, amado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já esfriou há muito tempo. Esta hora tem muita gente evangélica que passou a noite bebendo e comendo e fumando e sabe, diz que é evangélico. Agora eu toco a minha vida, não quero esse negócio de vida de igreja, 9 da manhã, meio-dia e quarta-feira, eu não quero nada, eu quero viver, eu quero soltar as minhas asas. Amado, de repente vem uma disciplinada de Deus, vem uma correção, vem um açoite, e a pessoa, na hora que está lá caidinha, ele diz: ui, quando eu sair daqui a primeira coisa que vou é à igreja, cara. Não valorizou, precisou de um aperto dos parafusos para a pessoa dizer: oi, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho um marido bom, nem me apercebia disso. Como é bom ter irmãos. Oi, a pessoa quando está debaixo de um aperto, meu amado, ele valoriza muito a vida. Então, foi um acidente, eu já lhe expliquei aqui, que se tornou o acidente, um instrumento de Deus para me tornar um servo de Deus. Eu cresci, eu amadureci, eu fui transformado. A ligação da minha herança familiar não tinha nada a ver com o protestantismo. Eu era um católico cheio de superstições. Mas Deus usou aquele acidente, porque, irmãos, eu vi o meu corpo apodrecer. Desculpe, chato dizer isso logo pela manhã. Eu vi o meu corpo cheio de necroses. O médico chegava, puxava com a pinça, cortava, sente, e abriu a perna, ficou um pedaço de perna aqui, o resto era osso e podridão, necrose de tecidos, necrose óssea. Ui, eu penei, amar. Agora, o mais interessante foi como eu vi também, e acima de tudo, Deus fazer. Por exemplo, eu amputei a artéria femoral, a principal. Deus fez colaterais, Deus mudou, Deus criou vasos. E o último exame que eu fiz por causa desse negócio da perna, o médico disse: mas nem parece que o senhor fez tanta cirurgia, a sua circulação é perfeita. Eu não posso explicar o porquê, Deus fez. E se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. Aliás, Ele vai fazer. Ele disse: eu não vou te desamparar, eu vou até o fim contigo. Mas se não tem sido o acidente, eu não seria quem eu sou. Eu nasci num país de guerra. O que eu gostava era de guerra, mano. Um sonido de bala para mim era uma alegria, era como Mozart tocando. Bomba e granada e tiroteio, eu adorava isso, amado. E Deus disse: eu tenho uma guerra para você mais silenciosa.
mais pior. Não sei porque que as pessoas às vezes não gostam de mim, cara. Mas foi ali, Deus afofou. Sabe o que é 2 anos deitado? Você está imaginando 2 anos deitado? Dependendo de 6 enfermeiros, pegam 3 aqui, 3 lá, tudo, fazer necessidade, 6 pessoas para cuidar, para lavar. É dramático o que se passa às vezes num hospital. Eu dou muito valor à dor das pessoas, amado. Até para fazer pipi, eu ganhei uma dependência, porque foram tantos embates, eu fui tão politraumatizado, foram 7 fraturas na esquerda, na direita, na bacia, no cóccix, no braço, no rosto, que eu, tão politraumatizado que eu estava, com sonda, quando foi tirada a sonda, eu não conseguia urinar, de tantos meses. Então eu ganhei uma dependência. Veio um enfermeiro e falou assim: você tem que fazer xixi, senão vai ter que botar a sonda, aquilo é um sofrimento muito grande. Eu falei: mas como é que eu não consigo? Ele falou: eu vou vir aqui à noite, vou botar a tua mão dentro de uma coisa com gelo e eu vou fazer no teu ouvido. Shhh. Meu amado, dá certo. No dia seguinte eu chamo o enfermeiro: faz aqui. Ele vinha, shhh. E eu, ai, que alívio. Fiquei mais de 15 dias, tinha que ouvir aquela voz. Aí o meu filho Davi fazia, de vez em quando ele vem por trás, shhh. Eu falei: epa, segura. Então, Tiago 1, 2 e 4 diz isso: meus irmãos, tendo motivo de toda alegria passardes por várias provações. Não, apóstolo, não faça isso comigo. Alegria por passar por provações? Versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada. Então é através de uma aprovação que a pessoa é aprovada. Pastor, mas isto não é atirar sol? Não. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: muitas pessoas perderam a oportunidade de se tornarem perfeitos quando passaram por uma doença, porque simplesmente rumaram contrário a Deus. Amado, você não está sozinho. Hoje o apóstolo da igreja, a igreja clamará, o milagre vai acontecer. Você é parte da família Cristo vivo, você não é órfão. Você não pode terminar o culto e voltar doente para casa. Você vai dar testemunho do teu milagre. Todos vão ver que Deus é verdadeiro, é real. Tu vais ser usado por Deus. Tu vais ser um instrumento de Deus. Deus usa as nossas dores com um propósito. Então não diga nunca mais: por que eu tenho que passar por isto? Não diga isso. Diga: Senhor, o que tu queres que eu faça através desta situação? O que queres mudar na minha vida? Então eu vou te desafiar a crer. A porta está aberta, o milagre é a resposta da fé. Então nós dependemos do poder de Deus, cremos nos propósitos de Deus. E olhe para Jesus. Pastor, mas olha para Jesus, parece um chavão evangélico. Não, amado, Ele é o nosso médico. Só Ele, por suas chagas, pode curar a mais profunda, intensa e destruidora doença. Por isso Tiago disse uma coisa muito interessante. Tiago 5, 14 a 16 diz assim: isso era um costume dos judeus. Olha aí: está alguém doente entre vós, chama os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo. Isto eram os judeus que fazem até hoje. Nós na graça não temos que ungir com óleo, nós usamos a nossa fé. Depois ele diz: chama os presbíteros e orem. Então Deus podia dizer: olha, ora você sozinho em casa, vai para a despensa, tranca a porta, fica lá clamando. Diz: não, está doente, eu tenho a igreja, a fonte é a igreja. Então chama os presbíteros, chama os anciãos, chama os pastores e olha. Ele diz assim:
Versículo 5. A oração da fé não é a oração do óleo, é a oração da fé. Diga, a oração da fé. É o que vamos fazer daqui a pouco. Salvará o enfermo, o Senhor o levantará. E se houve uma desarmonia, e se houver cometido pecados, o Senhor o manda para o inferno direto. O Senhor perdoa. Todas as vezes que alguém entra em desarmonia com Deus, não precisa de vir diabo nada para dar chicotada, a pessoa adoece. Chama-se a disciplina, correção ou açoite. Disse, serão perdoados. Versículo 16. Confessai os vossos pecados aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Porque muito pode, diga muito, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Diz que muito pode. Então a oração da fé salvará o enfermo. Quer dizer que nós temos que dar crédito à palavra, à fé. Amado, a fé é o maior poder que existe. Se você der crédito, o milagre vai acontecer. Deus está interessado hoje em manifestar a sua glória na tua vida. O crédito só pertence a Ele, porque diz o Salmo 41:3, vamos voltar: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, afofa a cama. Assiste. O que quer dizer assiste, apóstolo? Assiste quer dizer se manifesta. Então nós vamos manifestar hoje cura, trazer saúde, saúde constante. Isto é um gigante que tem que ser derrotado hoje, amado. Eu quero que você hoje manifeste na sua vida uma atitude de fé. Não olhe o tamanho da tua doença, não olhe a gravidade, olhe a grandeza e a soberania de Deus. Creia nas suas promessas. Paulo disse isso em 2 Coríntios 4, ele diz assim, 16 e 17: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, veja, toda doença é uma leve tribulação, é momentâneo. A doença não é para sempre é a bênção, amado. Tem que passar hoje, vai acabar hoje. E diz que ela tem um peso de glória acima de toda a comparação. Peso de glória, pastor, quer dizer que você viu há pouco a nossa diaconisa, o médico disse que operar, veio aqui receber a oração com o bispo Sérgio, com o pastor André, voltou lá, não tem mais nada. Quem é que operou isso aqui? Foi Jesus Cristo. Foi o peso da glória de Deus. Então, o que é eterno é Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele carregou as nossas enfermidades. 1 de Pedro 2:24 diz isso: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes. Por suas chagas fostes. Fostes o quê? Já foi. Já aconteceu na cruz. Agora hoje vai se materializar. Então, amado, estamos caminhando para os 5 minutos finais. Há aqui pessoas cansadas de tomar tanto remédio, amado. Há aqui pessoas cansadas de irem aos médicos. Há aqui pessoas que não aguentam mais as promessas humanas. Vai melhorar, não melhorou nada até hoje. Porque ouça, Deus tem uma eternidade sem dores, mas Ele tem uma vida abençoada. Apocalipse 21:4 ele disse: Eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Isto no futuro. Mas hoje, apóstolo, isto é no futuro, mas hoje. Hoje a Bíblia diz que por suas chagas fomos sarados. Esse gigante da dor, da enfermidade, do sofrimento, ouça, o Senhor falou claramente: a doença crônica,
a doença degenerativa, a doença recidiva, vai, volta. Hoje, o grande médico vai te assistir aqui dentro, vai te afofar a cama, vai trazer um milagre. Você sabe por quê? Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Então, se Deus operou na vida de Davi e operou em toda a história dos primeiros livros do Novo Testamento e operou através dos apóstolos, ele disse: hoje, amado, antes de você vir aqui à frente, no seu lugar, antes de você se levantar, você vai começar a confessar a tua vitória, você vai começar a demonstrar a sua fé, você vai começar a dizer ao gigante: já caíste. Eu não nasci para ser enfermo, não nasci para ser infeliz, não nasci para ficar amarrado a medicamentos, eu não nasci para viver a não ser como um filho de Deus. É assim que Deus quer. Então nós vamos orar aqui na frente, e você vai tomar posse, quando vai sair do lugar dizendo: Senhor, eu confesso a minha vitória, o meu corpo é saudável, eu sou o templo do Espírito Santo, esse gigante não vai mais me atormentar, vou viver em saúde perfeita. E depois nós vamos entrar em concordância. E meu amado, a Bíblia diz que o poder da concordância é grande, tem muito poder, tem muito poder. Não importa o nome da doença, amado, há um nome que está sobre ela. Então, nós vamos entrar agora num ringue de luta, e nós não precisamos de anabolizantes para ganhar esta parada. Jesus já ganhou essa luta, amado. Amém? Amém. Então, os bispos quiserem nos ajudar, os pastores, nós vamos estar aqui na frente. Se você tem uma necessidade, se você representa alguém, se você tem uma doença, venha aqui à frente. Nós vamos hoje colocar um ponto final nessa situação, em nome de Jesus.
Vamos todos ficar de pé. Obrigado você ter honrado e ter ficado na igreja, porque é muito importante essa comunhão dos santos, não é? Esta vibração, todos com a mesma fé, para que todos sejam curados. Eu creio que Deus hoje operou coisas extraordinárias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para os céus. Aleluia. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, aqui está a tua noiva, a tua igreja. Aqui estão os fiéis, aqui estão as pessoas que creem na palavra, aqui estão aqueles que têm a vida alinhada com a palavra, e nós declaramos nesta hora, Senhor, uma visitação sobrenatural sobre toda a igreja, Deus. Senhor, envia um sopro sobre a igreja, Pai, uma renovação física, emocional, espiritual. Sejam quebradas agora, Senhor, todo o jugo, toda a amarra, tudo que tem oprimido, em o nome de Jesus. Toda doença degenerativa, toda recidiva, toda herança familiar, seja agora quebrado em o nome de Jesus. Sharamanta ramama sharamama rimama sharamama honda ramama shiribidianda. Doenças emocionais, psiquiátricas, depressão, angústia, medo, saiam! Toda força que tem lutado contra a tua vida, gigante, está derrotado em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Envia agora o bálsamo sagrado, Deus. Envia, Deus, esse toque sobrenatural, a tua mão poderosa, os teus ouvidos abertos. Senhor, abra as janelas dos céus e derrama, Senhor, o milagre da saúde, Deus. O milagre da saúde, Deus. Tu disseste que não nos abandonarias até que se cumprisse, Deus. Até que se cumprisse. E hoje foi o dia. Hoje foi o dia do cumprimento da palavra. Seque pela raiz. Seque pela raiz toda a origem do mal. Toda a origem do mal. Declaramos o teu corpo saudável. O teu corpo saudável, do alto da cabeça à planta dos pés. Se ainda há uma dor, coloque a mão sobre o lugar da enfermidade, amado. Vamos agora estabelecer essa ligação com o altar. Ligamos aqui na terra. Ligamos aqui na terra. Concordamos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus. Pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não haverá invalidez, para a glória do Senhor. Bispo vai dar a bênção final. Depois cantamos um corinho.
Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, pela cura divina que aconteceu nesta manhã, Pai. Nós saímos daqui sarados, do alto da cabeça à planta dos pés, porque pelas tuas chagas, Jesus, pelas tuas chagas, Senhor, fomos sarados. Pai amado, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz, que guie-nos em paz, Senhor, porque nós sabemos que nós saímos daqui novos corpos, novas mentes em Cristo Jesus. Graça e paz. Os anjos do Senhor vos levem em paz, em nome de Jesus.